Deus seja louvado. Bem, irmãos, hoje eu quero ler aqui uma leitura muito importante, como todas, né? Mas essa leitura aqui, ela é muitíssimo importante para quem quer entender a sagrada palavra de Deus, tá? Então eu quero estar aqui lendo em São Mateus, no capítulo 25, onde diz o sermão profético, a parábola das 10 virgens, é o texto da palavra, né? Eu quero que você, irmão, preste bem atenção nessa palavra que nós vamos falar agora, em nome do Senhor Jesus. Saúdo a todos que ouvirem essa live com a santa paz do Senhor Jesus, tá bom? Amém. Então vamos à leitura. Diz assim: E então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes ao que o vendem e comprai, ou para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu, disse: Em verdade te vos digo, que vós não conheço. Vigiai, pois, porque não sabes o dia e nem a hora em que o Filho do Homem haverá de vir. Então, irmãos, como sempre, nós sabemos que o Senhor falava por parábolas. E essas parábolas, elas têm que ser meditadas pela fé e pela obediência da palavra. Então, o que o Senhor quis dizer aqui? Que todo aquele que espera, que crê na palavra de Deus, ele tem que se preparar diante daquilo que o Senhor requer de nós. Aquelas 10 virgens, como diz a palavra, elas esperavam o Senhor, mas só tinha 5 que estavam preparadas para recebê-lo. As outras 5 não estavam preparadas. Por que elas não estavam preparadas se elas estavam esperando o Senhor? Mas faltou para elas observação. Elas não observaram das ferramentas que ela precisava para receber o esposo. E nisso, quando o esposo chegou aqui, elas foram ver que não tinha, que não estavam preparadas para recebê-lo. Enquanto elas foram querer se preparar, chegou o esposo, entrou para dentro, fechou as portas, e quando elas chegaram, bateram na porta, olha a fé que elas tinham. Era tão insistente, foram atrás do azeite, mas quando chegaram já era tarde.
o Senhor não quis receber ela mais. Disse para elas assim: não te conheço. E aí foi aonde o Senhor Jesus respondeu para elas: vigiai, porque não sabemos dias e nem hora que o Senhor virá. E assim, irmãos, não estou aqui corrigindo ninguém, não estou dando aqui lição para ninguém, mas estou falando sobre a obra de Deus, a palavra de Deus, como ela é. Então, irmãos, falar o nome de Deus é uma coisa, mas estarmos preparados para falar o nome dele é outra coisa. Nós temos que buscar na Sagrada Escritura, como eu sempre aqui eu digo, aqui está toda a ferramenta necessária para podermos se preparar para o nosso encontro com Deus. Naquele dia. Por quê? Se nós não se prepararmos, o Senhor vai vir. Para quem estiver preparado, o Senhor vai vir. E para os que não estão preparados, ele vai vir também. Né? E aí, para os que estão preparados, ele vai falar: vinde a mim, bendito de meu Pai, e aos que estiver despreparado. Ele vai falar. Ele vai rejeitar aqueles que estão preparados. E aí, como diz a palavra de Deus, né? Em outra parábola, né, que o Senhor fala, que naquele grande dia, muitos vão falar: Senhor, Senhor, mas eu orei em seu nome, eu expulsei demônios em seu nome, eu fiz tantas maravilhas no seu nome. E o Senhor vai responder para eles: afastai de mim, porque eu nunca vos conheci. Então, irmãos, a preparação do homem, da mulher, que se sente na presença de Deus, é os preparativos. Não adianta uma pessoa se sentir na presença de Deus, porque todos nós estamos na presença de Deus. Mas se estivermos despreparados, fora da sua palavra, nós vamos ser rejeitados naquele dia. Vamos ser rejeitados por falta de preparação. Irmãos, a palavra de Deus ela é tão clara. Ela é tão clara. Só não entende quem não quer, irmãos. Só não entende quem não quer. Né? Porque o Senhor quer de nós a obediência aos seus ensinamentos, que está aqui na Sagrada Escritura. E sem esses ensinamentos, sem esses conhecimentos, é mesmo que for as 10 virgens, as 5 loucas. Aqui nós temos a ferramenta, mas nós não estamos utilizando ela. Não estamos enquadrando ela no nosso caminho. Estamos indo, às vezes até com ela na mão, mas cadê? É a mesma coisa de uma vasilha seca. Eu estou com um balde na mão, seco, não tem nada dentro. Enquanto que eu precisava ali, que nem as 10 virgens, precisava do azeite, né? Como diz a parábola. Mas elas não tinham levado o azeite. As 5 prudentes levaram. Então são aqueles que meditam e buscam na palavra de Deus o conhecimento, as suas doutrinas. Irmãos, é muito fácil de se observar. Só precisa ter realmente a fé e saber que um dia o Senhor virá.
E aqueles que estiver despreparado vão ficar para trás. E não adianta ele estar com a Bíblia na mão, lá no dia. Ele vai estar com a Bíblia na mão, mas ele não conhece ela. Ele não usou os ensinamentos que aqui tem. Então não adianta, ele não vai adiantar ele estar com uma, com duas ou com mais Bíblia na mão, porque o que, como se diz um provérbio, né, um ditado até que se diz, um livro fechado é um amigo calado. A Bíblia, ela sem o nosso conhecimento, ela se torna um livro inútil na nossa vida. Ela não precisa estar aberta em cima de uma mesa, como muitas casas utilizam Bíblia, em cima da mesa aberta, ou dentro do quarto, lá num lugar aberta. Como que aquilo vai resolver alguma coisa para a pessoa? Não vai. Ele tem que buscar aqui o caminho de Deus, para que ele não ande fora do caminho. E a Sagrada Escritura nos garante esse caminho. Mas nós precisamos buscar o conhecimento e obedecer aos mandamentos que aqui tem. Então, irmãos, são coisas que muitas das vezes falta para nós por descuido, como as 10 virgens, por um descuido. Mas ela não estava esperando Deus, ela não estava esperando o esposo, como a Bíblia diz, que é a mesma coisa de hoje, que nós estamos esperando Jesus Cristo. Por que elas não se prepararam? Então, aqui é a palavra de Deus também. Por que nós não se prepara diante da Sagrada Escritura? Busque aqui o conhecimento para se enquadrar no caminho. Porque o Senhor está vindo. O Senhor está vindo, mas vai encontrar muita gente com a Sagrada Escritura na mão e não conhece o caminho dele, não sabe o caminho dele. Por isso é que eu sempre falo, quando eu for nas minhas lives, Deus há de me dar graça, eu colocar várias lives, né? A minha diretrizes é o ensinamento dos caminhos de Deus, de como que nós devemos fazer para poder nós enquadrar dentro do caminho de Deus, que é o único caminho, irmãos, que temos, é o preparativo para o dia que o Senhor vier, nós estejamos preparados dentro do seu caminho. Porque conhecemos o caminho e obedeçamos ele ao caminho de Deus. Fora desses preceitos, irmãos, o Senhor vai chegar, que de um jeito ou de outro ele vai chegar. Nós tenhamos preparado ou não preparado, o Senhor vai vir. E quando ele vier, ele só vai levar aqueles que tiverem preparados com a Sagrada Escritura. Essa preparação, ela é o sinal do temor que você tem a Deus. Quantas pessoas dizem que são tementes a Deus? Mas às vezes, irmãos, como eu já disse em outra live, às vezes estão dentro da igreja fazendo a idolatria. E não sabe que é idolatria, porque ele não conhece a palavra de Deus. Ele está lá dentro fazendo uso de algo, mandamento, que às vezes é da própria igreja aquele mandamento, como tem, né? Muitas igrejas aí, com os mandamentos deles, que é uma idolatria, e eles estão lá, às vezes, não bebe, não fumam, não jogam, não faz nada,
porque temem a Deus e por falta de conhecimento estão lá dentro das igrejas praticando a idolatria. E o que está escrito na Sagrada Escritura? Que os idólatras não têm parte no reino de Deus. Então não adianta você se obster de tudo no mundo e depois ir para dentro da igreja ou no seu dia a dia também, né? Porque quem pratica dentro da igreja pratica lá fora também. A idolatria. O que é a idolatria? São você fazer sacrifício a Deus que ele não te pediu. Inclusive, ele rejeitou aquele sacrifício. E muitas pessoas estão usando aquele sacrifício dentro das igrejas como se aquilo fosse um mandamento de Deus. Então, nós precisamos observar, irmãos, isso daí, para que nós possamos ter a certeza de que estamos cumprindo com a palavra de Deus e não com a palavra do falso profeta, que impõe coisas ao homem que são preceito deles e não da palavra de Deus. Isso está escrito, irmão, na Sagrada Escritura. O que eu estou falando para você aqui sobre os preceitos dos homens está escrito. Eles colocam aqueles preceitos e na inocência, na falta de conhecimento, o povo está lá prestando louvores a um ato idólatra sem saber que está praticando a idolatria. Deus seja louvado. Para não ficar muito longo, irmãos, o áudio, né, a live, então eu vou terminar por aqui. E eu quero saudar a toda a Irmandade, a todos aqueles que ouvirem essa live, com a santa paz do Senhor. Quero pedir para você também, caso você veja essa live, me segue, por favor. Eu quero crescer nessa live. Eu quero divulgar a palavra de Deus para as pessoas, né? E se você achou algum fundamento naquilo que eu estou falando, dá sua live, né? Dá o seu joinha, comente com alguém, compartilhe com alguém, né? Comente aqui no canal também, né? E assim por diante. E Deus vai te abençoar você por isso. É uma forma, a minha forma de querer passar para você a verdadeira palavra de Deus. Eu espero que isso seja um compromisso meu com Deus. E de você estar passando essa live para alguém, né? Também compartilhando, comentando, você também está ajudando a semear a palavra de Deus, tá bom? E que Deus te abençoe. Saúdo a todos vocês com a santa paz do nosso Senhor Jesus.